Saudamos a todos com a paz de Jesus. Um feliz sábado para vocês. Antes de começarmos o estudo da palavra de Deus, nós queremos orar com vocês. Oremos. Pai eterno, na tua presença estamos, invocando a tua presença conosco. Pedimos que o Espírito Santo esteja aqui presente, movendo-se entre nós, movendo-se em nós, abrindo a nossa mente para a tua palavra. Que o Espírito Santo nos ilumine, nos fortaleça, que o Espírito Santo nos dê o espírito de sacrifício, de autonegação, negando-nos a nós mesmos, para que Cristo viva em nós. Derrama sobre nós a tua bênção, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, foi-me solicitado pregar sobre o sacrifício de Isaac. Eu dei o título de A Maior Prova de Fé, porque não existe uma prova de fé maior do que esta de Abraão, que Deus pediu para Abraão. Queridos, vocês que já leram a Bíblia e leram a história de Abraão, vocês sabem que o que Deus pediu para Abraão foi algo incomum. Algo incomum, algo que, humanamente falando, seria impossível. Eu não sei se você, pai, você, mãe, estariam dispostos a sacrificar com as suas próprias mãos o seu filho. Pense um pouco. Se Deus pedisse para você sacrificar o seu filho com as suas próprias mãos, apunhalando-o, você faria isso? Impensadamente, pode ser que até alguém diga, eu faria, impensadamente. Mas na realidade você faria? Deus pediu isso para Abraão. O Deus que disse, não matarás, na sua santa lei, disse para Abraão, Abraão, eu quero que você sacrifique para mim o teu filho, o teu único filho. Quando Deus disse o teu único filho, descartou o quê? Ismael. Ismael é o jeitinho humano de fazer as coisas. Ismael e Agar é aquele plano B. É o plano B, porque o plano A é o de Deus. E o plano B é o nosso plano, é o nosso jeitinho, muitas vezes brasileiro, de querer fazer as coisas do nosso jeito. Quando Deus disse para Abraão que iria dar para ele um filho, ele não duvidou da promessa, porque a promessa era boa. E quem estava fazendo a promessa era muito bom, Deus. Quem melhor para fazer uma promessa para você do que Deus? Você pode confiar nas promessas que Deus faz. Ela pode até demorar, mas ela vai se cumprir. Deus prometeu para Abraão e para Sara algo que para eles era inimaginável, porque eram velhos. Já havia passado o tempo de uma mulher ter filhos. Sara já não sonhava mais com filhos. Ela era estéril. E Abraão já idoso. Queridos, quando Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus para sair, ele tinha 75 anos de idade. E Deus disse para ele, isso está em Gênesis capítulo 12, eu farei de você uma grande nação, muitas nações serão de vocês, Abraão e Sara. Mas eles não tinham filhos. Então Abraão ficou esperando a promessa de uma posteridade por 24 anos. Porque Deus voltou a falar com ele quando ele tinha agora 99 anos, depois de 75, agora com 99 anos, Deus falou, Abraão, agora nós vamos dar um filho para você e para Sara. Foram 24 anos. Nesse longo tempo de espera, 24 anos, Abraão e Sara
eles fizeram decisões equivocadas. Sara teve uma boa ideia: dar Agar, a sua serva, como mulher para Abraão. E Abraão poderia ter consultado a Deus. É isso que o Senhor quer, Senhor? Mas infelizmente Abraão não consultou a Deus. Por quê? Não sei. Não sei. Mas ele achou uma boa ideia ter uma segunda mulher. O plano de Deus não era esse, nunca foi esse. Deus nunca planejou que você, homem, tivesse duas mulheres. Uma está de bom tamanho. Atrás de um grande homem existe uma grande mulher, uma grande mulher. Atrás de homens fracassados e derrotados existem 2 ou 3 mulheres. Porque Deus planejou que você tivesse uma. Agora, Sara sugeriu que Abraão tivesse uma outra esposa, e ele aceitou, sem consultar a Deus. Deus chamou Abraão para ser o pai da fé. Mas Abraão não era este pai da fé. Ele era fraco, ele era frágil, ele era vacilante. E queridos, Abraão com 99 anos, abra sua Bíblia agora em Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18, enquanto Abraão esperava o cumprimento da promessa de Deus, ele falhou. E as falhas de Abraão não foram falhas pequenas. Você, quando lê na Bíblia sobre as falhas de Abraão, você poderia pensar: bom, eu não faria isso, eu não ia mentir desta forma. Mas Abraão mentiu descaradamente. Abra sua Bíblia então em Gênesis capítulo 18 e vamos ver a história que Deus escreveu aqui para mim e para você. Verso 1 em diante: depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Agora ele já estava com 99 anos. Essa história do capítulo 18, já tinham passado 24 anos desde que ele saiu de Ur dos Caldeus. Verso 2: e levantou os seus olhos e olhou, e eis que 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu à porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. Esses 3 varões, 2 eram anjos, um era Jesus, o Deus Filho. Verso 3: e disse: meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se agora um pouco de água e lavem os pés e recostem-se debaixo desta árvore, e trarei um bocado de pão para que vocês se esforcem o vosso coração, depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E disseram: assim faze como tens dito. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara à tenda, e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. Naquele tempo as mulheres ainda sabiam fazer pães, né? Hoje a menina que vai se casar precisa aprender a fazer pão, pelo menos, porque existe muita religião em um bom pão. Isso está no espírito de profecia, né? Existe muita religião em um bom pão, né? E queridos, tudo aqui no capítulo 18 mostra que Abraão estava com pressa. No verso 6 diz que ele se apressou. No verso 7 diz que ele correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa. E no finalzinho do verso 7 diz: e se apressou em prepará-la. E assim foi. Agora, queridos, Deus fez uma promessa para Abraão. E aqui diz o verso 11: e eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil para o Senhor? Tem alguma coisa difícil para o Senhor? O que é mais difícil para Deus curar? Uma dor de cabeça?
ou um câncer? O que é mais difícil? Então, por que as pessoas se desesperam quando tem câncer? E não se desesperam quando tem dor de cabeça? Por quê? Já parou para pensar? Você não vê as pessoas desesperadas, desiludidas da vida porque tem uma dor de cabeça? Passageira, porque tem remédio para isso, dor de cabeça. Mas quando a doença é incurável, a pessoa entra em desespero, porque agora ela precisa de Deus. Para dor de cabeça, ela não precisa de Deus, ela toma um comprimido. Queridos, nós estamos acostumados a viver sem Deus. Estamos acostumados a viver sem Deus, dando o nosso jeitinho, comprimido para isso, comprimido para aquilo. Mas e Deus? Onde é que Deus fica? Não estamos acostumados a confiar em Deus. Por isso vem o desespero quando a doença é incurável, quando os médicos dizem não tem jeito. Deus permite, intencionalmente Ele permite as coisas acontecerem. Tudo na vida dos filhos e filhas de Deus é intencional. Nada é por acaso. Você não está aqui nos Estados Unidos por acaso. Você não está aqui nesta cidade de Jacksonville por acaso. Eu não estou aqui neste sábado por acaso. Nada é por acaso. Quando a vida do Filho de Deus é dirigida por Deus, Deus nos conduz, às vezes de forma alegre, feliz, e às vezes de forma triste e com sacrifícios. Mas haveria coisa alguma difícil para o Senhor? Verso 14. Você tem alguma coisa difícil na sua vida que está tentando resolver? Dando o seu jeitinho humano? Mentindo, talvez? Fazendo as coisas de forma trapaceira? Ocultando a verdade? Porque você quer resolver um problema? Eu tenho que resolver, mas por que não confiar em Deus? Tem alguma coisa difícil para o Senhor? Mas você tem que aprender a confiar. Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo, o quê? Não me ri. Eu não ri. Vocês acham que Deus deixaria passar isso? Uma mentira na cara de Deus? Quando ela disse, eu não ri, Ele disse o quê? Não diga, eu não ri, porque você riu. Deus é direto, meu querido irmão. Deus não aceita mentiras, nem brancas, nem vermelhas, nem amarelas. Deus não aceita mentira, porque o pai da mentira é Satanás. João 8,44, porque ele mente desde o princípio. Ele é mentiroso. Quando você se propõe a falar a verdade, nada mais do que a verdade, Deus assume o controle da sua vida. Agora, quando você quer dar o seu jeitinho, mentindo, ocultando, enganando, trapaceando, Deus não pode fazer nada, porque você ainda não se entregou para Ele. E o verso 16 disse, e levantaram-se aqueles varões, ou seja, os dois anjos e Jesus, levantaram-se dali, olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles e acompanhou-os. Queridos, intencionalmente Deus demorou 24 anos para dar um filho para Abraão. Na realidade 25 anos, porque Isaac veio quando Abraão tinha 100 anos e Sara tinha 90 anos. Então veio o filho, o único filho. Ismael, de onde vieram os árabes, nunca foi reconhecido por Deus como filho de Abraão. Não é o filho da promessa. Sempre Deus fala a Abraão, o teu filho, o teu único filho, Isaque. Deus usou a demora para provar a fé de Abraão. Deus usa a demora para provar a sua fé. Há quanto tempo você está esperando o green card? Há quanto tempo você está esperando uma autorização para trabalhar? Há quanto tempo você está pedindo para Deus, intercedendo, esperando por uma resposta? Você tem que aprender a esperar. Esperar. Deus usou a demora para provar a fé de Abraão no poder de Deus, porque afinal de contas ele deveria ser o pai da fé. E como ele poderia ser o pai da fé? Deste jeito, mentindo, trapaceando,
buscando uma outra mulher para ter um filho, ajudando Deus. Deus não precisa de ajuda, Deus é que nos ajuda. Agar se tornou a segunda esposa de Abraão. A poligamia naquele tempo tinha se tornado tão comum. Hoje parece que também está se tornando comum, não é? As pessoas não mais se casam. Então, quando o pecado se torna tão comum, parece que não é pecado, porque todo mundo está fazendo e todo mundo acha que é normal. Mas o todo mundo não vai para o céu. O todo mundo não cabe no caminho estreito. O todo mundo está no caminho largo, que leva à perdição. Larga é a porta, espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ele. É o caminho do todo mundo. O todo mundo do mundo e o todo mundo da igreja, porque existem dois todo mundo, não é? Existe o todo mundo do mundo e o todo mundo da igreja. Todos na igreja fazem assim, todos na igreja agem desta forma. Todos não anda, esses todos não andam no caminho estreito, não cabem, porque são poucos. Então Agar se tornou esposa de Abraão, e a princípio aquela serva humilde se tornou orgulhosa, jactanciosa, e passou a tratar Sara com desprezo. E os ciúmes recíprocos perturbaram a paz daquele lar que um dia tinha sido feliz. Abraão tinha sido chamado para ser o pai da fé, mas parece que tudo estava dando errado. Abraão falhou quando aceitou Agar como mulher. Abraão falhou quando decidiu descer para o Egito por causa da seca. Veio uma grande seca. O gado não tinha pasto, e Abraão decidiu descer para o Egito. Mas ele perguntou para Deus se era para descer para o Egito? Não perguntou. Ele desceu para o Egito. Mas ele tinha que ser o pai da fé. Mas como seria um pai da fé sem consultar a Deus, sem ser obediente a Deus? Ele desceu para o Egito. Falhou. Abraão falhou quando pediu para Sara não contar que ela era sua esposa. Imaginem, se eu chegasse a um lugar e dissesse para Leila: não diga que você é minha esposa. Eu nunca fiz isso, mas Abraão fez. Abraão falhou quando disse para o faraó do Egito que Sara, era sua irmã. Mas Deus ainda tinha um plano com Abraão, de fazer dele o pai da fé. Mas como um homem que costuma mentir poderia ser o pai da fé? Quando você lê a Bíblia, você percebe que Deus pode tornar você forte exatamente nos pontos em que você é fraco. Dos discípulos de Jesus, o filho do trovão, o esquentadinho, o briguento, era Tiago e João, filhos do trovão. E João se tornou discípulo do amor. Imaginem. E Moisés, o homem mais manso da terra? Não era manso, coisa nenhuma. Ele, quando viu um egípcio maltratando um israelita, simplesmente matou o egípcio, enterrou. Esse era Moisés, antes da conversão, não é? Mas Deus fez dele o homem mais manso da terra. E agora este homem, Abraão, que era vacilante e costumava mentir, Deus queria fazer dele o pai da fé. Queridos, Abraão novamente falhou quando mentiu para Abimeleque, fez a mesma mentira para Abimeleque de que Sara era irmã dele, só irmã, porque de fato era irmã, filha do mesmo pai, não filha da mesma mãe. Mas o pecado não era dizer que ela era irmã, o pecado era dizer que ela não era esposa. Foi a segunda vez que Abraão fez a mesma mentira, dizendo que Sara não era sua esposa, neste caso agora para Abimeleque. Imaginem se Deus fosse agir conosco da forma como nós usamos com os nossos semelhantes. Imaginem Deus falando para Abraão: é a segunda vez que você está mentindo e agora chega. Agora chega. Agora você não tem mais
perdão. Eu perdoei você uma vez e agora outra vez o mesmo pecado, a mesma mentira. Queridos, graças a Deus existe o perdão. Deus perdoa, mas Deus não muda o seu padrão. Deus perdoa, mas Deus não rebaixa o padrão. Vejam quantas vezes Abraão falhou com Agar, com o faraó, com Abimeleque, mas Deus não desistiu de Abraão. Deus está disposto a perdoar, mas não está disposto a baixar o padrão. Uma vez um professor, aliás, quando nós estávamos entrando na faculdade de teologia, houve um teste. E o professor que deu esse teste, fez um teste tão difícil que todos reprovaram. Todos nós reprovamos no teste inicial. Resultado: cancelaram a prova. E nós entramos. Desconsideraram o professor. Será que quando Deus percebe que a prova está muito difícil, Ele manda uma prova mais fácil? O que você acha? Meu filho não passou no teste. O que eu vou fazer? Eu vou baixar o padrão. Eu vou ser menos exigente. Eu vou fazer alguma coisa mais fácil, uma prova, um teste mais fácil. Deus é assim? Deus não é assim. Deus perdoa, mas Deus não baixa o padrão. Deus não facilita as coisas. Não facilitou para Jesus. Jesus nasceu pobre, Jesus viveu pobre na terra, sendo o Filho amado, único de Deus. Nada foi facilitado para Jesus na sua vida da terra. Deus não facilitou para Abraão também. Se você não passar nos testes, pequenas provas, espere por maiores. Espere por maiores. Nós às vezes pensamos que Deus vai baixar o padrão, vai diminuir a exigência dos mandamentos de Deus, diminuir as exigências na guarda do sábado. Está muito difícil eles santificarem as 24 horas sagradas do sábado, está muito difícil, então vou diminuir um pouco a exigência. Deus nunca diminui a exigência. Deus não baixa o padrão, Deus não facilita, Deus eleva o padrão. Humanamente, quando a pessoa está fazendo salto de vara e a vara está muito alta, eles o quê? Você está treinando, está muito alta, baixa um pouquinho, baixa um pouquinho. Deus não baixa um pouquinho. Deus diz, levanta mais. Até que ele descubra que ele não pode mesmo. E lance mão de mim. E confie em mim. Por isso Deus manda o quê? Subir o padrão. Suba a vara. Eu quero que ele se convença que ele não pode. Eu quero que ele se convença que ele não vai conseguir. Eu quero que ele entenda que a única solução para a vida dele sou eu. E às vezes nós somos tão tardios em aprender que nós dependemos, e Deus quer que dependamos dele 100%. Seja para uma viagem de avião, seja para a compra de uma casa, seja para um trabalho, seja para qualquer coisa, Deus quer que você dependa dele. Deus coloca um padrão elevado, semelhante ao padrão de Jesus Cristo. Você pode pecar e ser perdoado. Jesus não poderia pecar e ser perdoado. Você já pensou nisso? Você pode falhar e ser restaurado. Jesus não poderia falhar nenhuma única vez e ser restaurado. Por isso existe um padrão. E o padrão é Jesus. E Jesus tem que ser entronizado em você. A mente de Jesus, a santidade de Jesus tem que ser transplantada em nós.
implantada em nós. Nós temos que clamar por isso. Nós temos que entender que sem Jesus você não pode e eu não posso nada. João capítulo 15, não é? Se as minhas palavras estiverem em vós, e se vós estiverdes em mim, tudo o que pedirdes e quiserdes será feito. João capítulo 15. Mas, se as minhas palavras não estiverem em vós, e se vós não estiverdes em mim, nada vos será possível, nada. Deus quer que entendamos que com Jesus tudo podemos, que sem Jesus nada podemos. Mas ele é o padrão elevado que Deus estabeleceu para ser contemplado, assimilado, reproduzido na nossa vida. Deus não facilitou a vida de Abraão, mas Deus exigiu dele o que mais difícil pode ser para um ser humano pecador. Você conhece na Bíblia alguma prova maior do que esta? Toma o teu filho, o teu único filho, e oferece-o. Abra sua Bíblia em Gênesis 22. Não existe prova maior do que essa. Verso 1, Gênesis 22. E aconteceu depois destas coisas, depois que Abraão mentiu, enganou, falhou, o que aconteceu? Aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão. A minha tradução diz: tentou Deus a Abraão. Deus não tenta ninguém. A palavra correta aí, a tradução seria provar. Deus provou a Abraão e disse-lhe a Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Ele disse: toma agora o teu filho, o teu único filho. Está percebendo que Deus não aceita o jeitinho humano? E Ismael? Não. Ismael não é o teu filho. O filho da promessa não. Esse foi o seu jeito humano. Pega o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, levantou-se e foi para o lugar que Deus lhe dissera. 3 dias de viagem, 3 dias de agonia. Imagine a agonia de Abraão caminhando com Isaque, os outros 2 moços, sabendo que teria que sacrificar Isaque. Os outros não estavam em agonia, porque não conheciam o que estava se passando. Durante a noite eles paravam para dormir. Eu imagino que Abraão não dormia. Ele olhava para Isaque dormindo e ficava chorando e clamando: será que Deus vai mudar de ideia? Ó Senhor, será que o Senhor tem alguma mensagem para mim? Eu estou olhando para o meu filho dormindo. Temos mais um dia de viagem e mais uma noite. E Abraão chorava e orava, esperando que Deus dissesse: basta, Abraão, está bem, já é suficiente. Mas nenhuma resposta de Deus. Mais um dia de viagem e mais uma noite. Queridos, foi uma prova muito difícil. Satanás tentando Abraão para desistir, para duvidar da voz de Deus. Deus diz: não matarás? Como é que agora ele me pede para matar o meu filho? Não deve ser a voz de Deus. Abraão conhecia a voz de Deus. Você conhece a voz de Deus? Você tem certeza quando é Deus que está falando? As pessoas perguntam para mim, para a Leila: o que deu em vocês? Vocês não estavam bem lá nos Estados Unidos? Estávamos. Junto com a família, filhos, netos. Tínhamos uma chacrinha. Eu pensei que seria para o resto da minha vida. Eu disse várias vezes para minha esposa: não volto mais para o Brasil. Deus já nos colocou aqui e vamos ficar aqui nessa chácara. Mas Deus tinha outros planos. E Deus nos empurrou de volta para o Brasil. E nós fomos. As pessoas lá, a pessoa que nos vendeu, a pequena
pequeno pedaço de terra, pequena fazenda. Ele perguntou: o que deu em vocês? Eu não entendo. Ele disse: eu não entendo. Como é que vocês vêm de lá para esse lugar aqui? Eu também não entendo. Mas eu comprei, paguei e assinei a escritura antes de ver. Antes de pôr o pé na terra. Porque eu tinha certeza que era Deus. Era Deus. Ele me deu sinais. Ele foi me mostrando, me provando que era Ele. Eu não podia duvidar. E não estou duvidando. Agora, existe sofrimento? Existe. Minha esposa chora? Chora. Todas as sextas-feiras. Durante a semana não tem tempo para chorar. Tem muito trabalho. Mas sexta-feira, à noite, é a noite do choro. Porque ela fica pensando nos filhos e nos netos e no pôr do sol. Mas nós temos um grupo de 38 crianças e cerca de 30 a 40 adultos. Então são mais de 70 pessoas que estão louvando e adorando a Deus cada sábado às 4:30 da tarde. Mas não existia esse grupo. Estes filhos de Deus já estavam lá, mas ainda não adoravam a Deus de sábado em sábado. Então Deus tinha um plano, um propósito. E você não pode duvidar dos planos de Deus. Mas os planos de Deus incluem sacrifícios, choro, lágrimas, noites sem dormir, tentando entender. Muitas vezes nós não conseguimos entender, mas nós continuamos crendo. E aqui em Gênesis capítulo 22, leia comigo agora o verso 7 em diante. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Que pergunta, não é? Para este pai, que ainda não tinha revelado o plano de Deus. E Abraão respondeu, verso 8: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Deus proverá. Será que esse Deus que provê morreu? Ou ele está vivo? Será que esse Deus que provê ainda pode prover solução para o seu problema? Para a sua doença? Para as suas angústias? Deus proverá para si um cordeiro. E esse cordeiro provido foi Jesus. Esse cordeiro está vivo, não está morto. E ele pode prover a sua vida, a sua necessidade, resolver a sua vida. Ele resolve a sua vida. Quando nos aposentamos, não tínhamos carro pago e nem casa comprada. Deus falou: Samuel, vou dar um jeito, fique tranquilo. A minha nora bateu o carro, deu perda total, mas não estragou nada o carro. Deram perda total sem necessidade. Fiquei com o carro e tudo pago. Bom, carro já tem, mas não temos casa. Eu vou dar um jeito. Deus dá um jeito. Não tente você dar um jeito. Porque eu disse para Deus: Senhor, eu construí tantas igrejas para o Senhor. Foram dezenas. Mas eu não construí a minha casa. Deus disse: eu cuido disso. Queridos, Deus falou com uma mulher para pagar a minha casa aqui na Flórida. E ela me liga do Brasil dizendo: Deus está me falando para quitar a sua casa. Fiquei com boca aberta, abismado, não respondi nada. Uma semana depois, por insistência da minha esposa, que dizia: volte a ligar para a mulher. Eu voltei a ligar para ela. Uma semana depois e perguntei: Deus falou mesmo para você quitar a minha casa? Sim, Deus me falou.
mas você nem sabe quanto eu devo na minha casa. Quanto o senhor deve na sua casa? 50 mil dólares. Qual é a sua conta bancária? Amanhã o dinheiro estará aí. Foram mais de 200 mil reais. E no dia seguinte estava aí. Agora com casa paga, tudo bem, estamos tranquilos. E aí agora Deus disse, agora Brasil. Então vamos vender, não é? Vamos vender a casinha, que custou 69 mil dólares. Vamos vender. O que eu vou fazer com 60 mil dólares no Brasil? Coloquei à venda, mas foi vendida por 195 mil dólares. Eu fiquei assim, ó. O Senhor fez isso, Senhor. Foi o Senhor que fez isso, eu não fiz nada. Primeiro o Senhor pagou a minha casa. E agora o Senhor transformou 69 mil em 195 mil. Queridos, Deus é Deus. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Deixe Deus ser Deus. Ele quer ser Deus na sua vida. Para Abraão, foi muito duro Abraão deixar Deus ser Deus. Quando ele colocou o filho no altar, quando ele amarrou aquele filho com lágrimas, porque ele amarrou Isaac com lágrimas. E Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, diz que Isaac ajudou o pai a amarrar os seus pés, suas mãos. Imaginem, Isaac ajudando Abraão a amarrá-lo. Que filho submisso! E então Abraão levanta o cutelo para matar o filho, sacrificar o filho. Então Deus fala. Meu querido irmão, você já ouviu falar da hora H? Deus tem a hora H. Deus tem o momento certo. Até lá Ele deixa você passar por uma prova dolorida, de muito choro, mas existe um basta. Existe uma hora H em que Ele vai se manifestar e dizer: Abraão, basta, Abraão, agora eu sei que tu me amas, porque não me negaste o teu único filho. E Abraão olhou para o lado e viu um cordeiro com os chifres emaranhados no arbusto. Ele viu o cordeiro que ele falou: Deus proverá para si um cordeiro. Deus proveu. Você acha que Deus falha? Deus não falha. Deus proveu um cordeiro. Do nada apareceu um cordeiro ali no monte Moriá. E aquele cordeiro foi colocado sobre o altar e sacrificado. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus Cristo em João capítulo 8, verso 56, abra sua Bíblia. Por isso, Jesus Cristo falou que Abraão exultou ver o meu dia e viu. Abraão viu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, naquele animalzinho. Ele entendeu o plano da salvação. Ele entendeu o sacrifício do Deus Pai em dar o seu Filho único para morrer por nós. Aqui neste sacrifício de Isaac está a representação do sacrifício de Jesus na cruz. Diz aqui em João capítulo 8, verso 56. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e se alegrou. Com que alegria Abraão contemplou aquele cordeiro com os chifres presos no arbusto. Com que alegria, com que sorriso nos lábios. Imagine a alegria de Isaac, ainda amarrado em cima do altar, e o pai Abraão. Ambos olham para o cordeiro, e Abraão diz: filho, Deus proveu o cordeiro.
Deus vem em socorro seu, meu querido irmão. Deus vem em socorro meu. Deus vem em socorro daqueles que nele esperam e confiam nele. Ele não falha, mas ele não baixa o padrão. Porque no coração de Abraão, Isaque morreu. Quando ele levantou o cutelo, o braço, e desceu a mão, o anjo segurou. O anjo segurou. Então no coração de Abraão, Isaque já tinha morrido. O sacrifício foi feito. Deus permite você chegar até a hora H. Mas Deus se manifesta. Mas nós temos que confiar nele. Por isso Abraão viu o cordeiro e se alegrou. Com que alegria poder ele voltar para casa com Isaque, cantando e louvando. Por isso diz aqui em João capítulo 8 e o verso 57, disseram-lhe pois os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Aquele povo que estava assistindo Jesus não entendeu nada. Pode ser que alguém esteja aqui nesta manhã e não esteja entendendo nada. Mas quem tem olhos espirituais, ungidos pelo Espírito Santo, enxergam a verdade de Deus. Um Deus que perdoa, mas não baixa o padrão. Eleva o padrão e diz: o padrão é Jesus. Ah, mas eu não consigo. Eu sei que você não consegue, mas é Jesus que conseguiu. E quando você abraça Jesus como Salvador, Jesus será implantado em você. E se você insiste diariamente em olhar para Jesus, o caráter dele é transferido para você, é acreditado para você. Você só tem que olhar para Jesus. Meu querido irmão, aqui diz em João capítulo 8, verso 58, disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus se declarou Deus. Pessoas me escrevem dizendo: Pastor Samuel, onde é que você vê na Bíblia Jesus se declarando Deus? Quem não tem olhos para ver, não vê. Mas aqui está. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele se declarou o grande eu sou da Bíblia. Eu sou quer dizer o eterno. É o mesmo Deus, Jesus Cristo, que falou com Moisés no Monte Sinai, quando ele pediu para que Moisés fosse ao Egito, e Moisés disse o quê? Como é que eu vou para o Egito? Vou dizer o quê? Quem me enviou a eles? E Deus disse: diga a eles que o eu sou te enviou a eles. É o eu sou, é o mesmo. É o Deus Filho, é Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro provido por Deus para você, meu querido irmão. Ele é o meu Cordeiro. Ele é o meu Salvador. E eu tenho que contemplá-lo cada dia para ser transformado à semelhança dele. Eu termino lendo para você o que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, e o verso 18. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. É através do Espírito do Senhor, o Espírito Santo, que você é transformado de glória em glória, dia a dia, à semelhança de Jesus. Contemple Jesus. Demore-se em contemplar Jesus cada manhã, cada noite, cada madrugada. Contemple-o. E você vai ser transformado à imagem daquilo que você está contemplando. Porque o Espírito Santo faz isso. Esse é o padrão de Deus. Deus perdoa, mas Deus não baixa o padrão. Mas Deus nos eleva ao padrão perfeito que é Jesus Cristo, porque Ele nos acredita a vida perfeita de Jesus, Ele nos acredita a obediência perfeita de Jesus, e o Deus Pai vê Jesus em cada um dos salvos. Amém? Amém. Deixe-me orar com você. Pai Santo, obrigado pelo padrão perfeito, pela obediência perfeita, pela santidade perfeita de Jesus Cristo. Obrigado pelo Cordeiro que o Senhor proveu para Abraão,
Mas não foi só para Abraão. O Senhor proveu um cordeiro para cada um de nós. Nós estamos contentes por Jesus Cristo ter morrido, ressuscitado, assunto ao céu e prestes a voltar para nos buscar. Volte logo, querido Jesus, vem nos buscar. Nós nos espelhamos no Senhor. Queremos a tua santidade, o teu caráter, tua mente, tua perfeição. Abençoa-nos, pois é em teu nome, Jesus, que pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. E amém. Fiquem com a paz de Jesus.